Queridos irmãos e irmãs do Salvador Jesus, o Espírito Santo nos guie, podemos meditar na palavra que esse mesmo Espírito inspirou e chegou até nós. Palavra que nos dá vida, perdão e salvação. Nós terminamos a leitura do Evangelho na semana passada com essas palavras de Jesus. Eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. E aí, a partir do versículo 21, que é onde começou a leitura de hoje, até o final desse sermão do monte, Jesus vai mostrando com vários exemplos muito claros o que significa exceder, quer dizer, ir além da justiça dos escribas e fariseus. Lembrando, escribas e fariseus eram dois grupos de religiosos da época de Jesus que se consideravam cumpridores exemplares da lei de Deus. Eles se achavam superiores a todo mundo. E então Jesus, comentando sobre vários dos mandamentos, falando sobre vingança, falando sobre esmolas, orações, jejum e outros assuntos, ele aponta para uma coisa que ele ia falar mais tarde, lá em Mateus 15. Lá ele diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração é que vem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, o falso testemunho, as blasfêmias. Então, como que Jesus vai contando para nós aqui, ele aponta isso. Tudo vem do coração contaminado pelo pecado. E no texto de hoje ele começa dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. O que é isso? Em outras palavras, ele está dizendo: vocês sabem qual foi a lei que Deus deu para o povo no Antigo Testamento, os antigos, Mas aí ele diz: eu, porém, lhes digo. E aí ele fala o que ele quer dizer. E aí a gente pode pensar, mas será que Jesus queria dar uma nova lei aqui? Porque ele disse: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, lhes digo. Mas ele vai dizer uma coisa diferente, Uma nova lei, mudar o que Deus disse no Antigo Testamento. Na verdade, não. Jesus disse na leitura anterior, do ano passado, que ele veio cumprir a lei de Deus perfeitamente, totalmente. Mas o que ele veio fazer então? Ele veio dar o sentido verdadeiro e profundo da lei de Deus para o povo daquela época e para nós hoje. Então, por que ele disse: vocês ouviram isso, mas eu vou dizer isso? Ele não estava enfrentando ou confrontando a lei de Deus no Antigo Testamento. Ele estava confrontando a interpretação errada que aqueles escribas e fariseus tinham dado para a lei de Deus. Tanto que, além de eles serem hipócritas, porque muitas coisas que eles pregavam eles não faziam, eles também colocaram mais peso, vamos dizer assim, nas costas do povo, com um monte de regras e tradições que eles inventaram. Um exemplo para vocês. Quais são os mandamentos mesmo? 10. A partir dos 10 mandamentos, eles criaram mais cerca de 600 regras para o povo cumprir. Então imagina, quase que até para respirar eles tinham que cumprir uma regra. De tanta regra, tanta lei que esses escribas e fariseus criaram para o povo. Então, a gente vai ver o que Jesus quer ensinar sobre tudo isso
fala de dois mandamentos. O quinto e o sexto. Não é que eles são especiais. Às vezes são muito conhecidos. Talvez são mandamentos também muito, com os quais a gente pega muito desprezados. E com esse quinto e sexto mandamento, Jesus vai mostrar para eles e para nós que a lei de Deus é muito mais profunda, é muito mais exigente e muito mais comprometedor do que muita gente pode pensar. Lá nos versículos 21 a 25, Jesus fala do não matarás, né? Na nossa contagem, o mandamento é o quinto, não matarás. E aí ele diz assim, olha, vocês ouviram o mandamento, não matarás. Mas, se você simplesmente ficar com raiva de alguém, ou simplesmente insultar alguém, chamar ele de tolo, de besta, de bobo, você já é sujeito ao julgamento de Deus. Você já é culpado diante de Deus, mesmo que você não seja levado para um tribunal humano, que você xingou alguém. Mas olha, você já está sujeito ao julgamento. Então, o que Jesus está mostrando aqui? Quando Jesus coloca a raiva, a ira e os insultos, né, o xingamento, no mesmo nível de matar uma pessoa, né, de tirar a vida de alguém, dizendo, só de xingar alguém isso pode levar ao inferno, o que Jesus está fazendo? Ele está mostrando para nós como Deus vê os pecados, como Deus julga os pecados. Aos olhos de Deus, em outras palavras, meus irmãos, não tem pecadinho ou pecadão. Não existe pecadinho. Você não precisa matar alguém para pecar. Então, mesmo sem a gente ferir alguém fisicamente, nós pecamos com palavras. Por quê? Por causa daquilo que eu li antes. Porque o pecado começa no coração. O pecado não começa na boca ou na mão de alguém que machuca. E aí vem uma parte interessante que eu quero comentar com vocês. Ele fala assim, olha, se você estiver indo levar sua oferta para Deus, podia atualizar falando assim, você está indo no culto. E você lembrou de alguém que se sentiu ofendido por você. Talvez você nem ofendeu mesmo, mas a pessoa se sentiu ofendida. Jesus diz, vai lá e tem que fazer as pazes. Mesmo que você sabe que você não é culpado. Vai lá, tem que fazer as pazes. Mesmo que a pessoa não queira perdoar você. E aí ele diz assim, você tem que fazer isso enquanto você está com essa pessoa a caminho. O que quer dizer? Enquanto você e ela estão vivos. Aqui eu me lembro, você já deve ter visto no Facebook, na internet. Fulano, durante a vida, todo mundo xingava, quando morre, era uma pessoa tão boa, tão querida, né? Então Jesus está falando, não espere morrer. Enquanto você está no caminho, vai lá, conversa. Mesmo que você não é culpado da história, né? E aí, se ela aceitar a reconciliação, ótimo. Se ela não aceitar, não quiser te perdoar, é ela que vai ficar em dívida com Deus. Você fez a sua parte. Se ela não quer te perdoar, ela vai ficar lá em dívida com Deus. E aí, essa reconciliação, esse perdão, equilibra a nossa balança diante de Deus. Certo? Não equilibra nada. Não equilibra nada. Por quê? Porque só Deus pode restabelecer o equilíbrio entre Ele e nós. Nós não precisamos fazer isso. E Ele só pode fazer isso, meus irmãos, por meio da sua graça, do seu perdão, do seu favor, por meio de Jesus. Em outras palavras, eu li uma frase que eu achei bem interessante, né? A gente está falando aqui de outras formas. Diz assim, a graça de Deus para você
você merece. Deus dá o perdão, a vida e a salvação. Não dá a condenação que a gente merece. Então, nós não conseguimos, meus irmãos, por força própria, nós não conseguimos pedir perdão. Nem perdoar. A gente não consegue sozinhos fazer as pazes verdadeiramente com as pessoas, muito menos com Deus. Só Jesus pode levar os nossos corações duros a perdoar e a pedir perdão. Porque para nós é impossível fazer o que Jesus diz no outro versículo, quando ele fala: você não vai sair lá quando você não pagar o último centavo. Então, para nós, meus irmãos, é impossível pagar o último centavo do que a gente deve para Deus. Nunca vamos pagar. Só Deus pode pagar essa dívida. A nossa e a do próximo. Naquele exemplo, que Jesus deu ali, se o teu próximo lá não quer te perdoar, ele vai ficar em dívida com Deus. Se um dia ele te perdoar, ótimo, mas a dívida dele ainda é Deus que tem que perdoar. E aí Jesus passa para outro assunto. 27 a 30, ele fala do adultério. E ele mostra de novo que o pecado começa no coração. Esse é o sexto mandamento: não cometerás adultério. Esse mandamento, irmãos, ele vale para homens, mulheres, para casados, para solteiros. E ele exige um coração puro, que mantém os olhos puros. E um coração assim nós não temos de nascença. Um coração assim só pode ser resultado da transformação, da regeneração, da santificação que Deus faz na gente, pela sua graça, e pelo trabalho do Espírito dele dentro de nós. Por isso, Jesus fala de uma coisa que parece para nós muito absurda, Lembra o que ele falou? Você olhou para uma mulher com intenção impura, o olho esquerdo, arranca o olho. Melhor ser sem o olho do céu do que o corpo inteiro do inferno. Você com a mão direita fez alguma coisa imoral, ou feriu alguém, sei lá, corta a mão. Por que Jesus fala isso? Porque ele fala de cortar os membros que pecam. Mas, irmãos, na verdade, o que Jesus quer com isso é mostrar para nós que é um absurdo a gente querer culpar os nossos membros pelo pecado. Como assim? Ora, se a gente fosse fazer isso, a gente teria que mutilar o nosso corpo inteiro. Porque até alguém que é deficiente visual, cego, pode pecar em imoralidade sexual. Não precisa ver. Alguém que não tem as mãos pode ferir uma pessoa, ou pode cometer pecado sexual. Falando o que Jesus diz aqui. Vocês estão entendendo? Quer dizer, se a gente fosse fazer isso que Jesus está dizendo, Jesus usa isso para mostrar o absurdo que é. Uma hora a gente tem que cortar uma mão, outra mão, outra hora a gente ouve uma fofoca, achou gostoso, tem que cortar a orelha. Uma hora a gente fala mal de alguém, tem que cortar a língua. Uma hora a gente pensou mal de alguém, tem que arrancar o cérebro. E assim por diante. Em pouco tempo não sobreviveu nada. A gente nem teria a mão para cortar o resto do corpo. Então, Jesus está mostrando o seguinte: o pecado sempre está no coração, na mente e na alma. O corpo simplesmente é instrumento do pecado. Então, a questão que Jesus quer mostrar aqui é que eu e você levemos a sério o pecado, lutemos fortemente contra o pecado. Por isso, então, o que precisa ser renovado? É o olho, é a mão? Também, mas não começa aqui. Tem que renovar de dentro para fora. Tem que ser renovado o nosso coração continuamente, pela graça de Deus. Devemos sempre buscar a palavra de Deus, como a gente ouviu no Salmo hoje. Ter a mente de Cristo, como a gente ouviu no culto passado. Viver como sacrifícios vivos e renovados por Deus,
como Deus, Paulo diz lá em Romanos, né? Buscar sempre uma vida pela palavra de Deus, não porque a gente ouve na internet, não porque fulano disse, ciclano. O que é que Deus diz? Escolher a vida, como Moisés disse para o povo antes de eles entrarem na terra prometida. E vocês sabem a história, o que Moisés disse ele se cumpriu. Pouco tempo depois, o povo de Israel começou a adorar ídolos e cometer imoralidades, e aí eles foram derrotados na guerra, foram levados como escravos e várias outras consequências. Porque eles abandonaram Deus na vida. Então, meus irmãos, vejam, apenas com esses dois mandamentos, Jesus já nos dá uma amostra, né? Ou nos mostra como que a gente está longe de cumprir a lei de Deus, de cumprir a vontade de Deus. Porque, eu pergunto para vocês, cada um pense aí, quem de nós pode dizer com toda sinceridade, eu nunca tive ódio de ninguém, eu nunca tive raiva de ninguém, eu nunca pensei assim que o diabo te carregue? Ou, quem de nós nunca insultou outra pessoa? Mesmo que fosse só um pensamento, você não falou, mas você pensou. Mas esse é um. Quem de nós? Ou, quem de nós nunca teve pensamentos e desejos impuros? Não é só na área sexual. Existem outros pensamentos e desejos impuros. Então, meus irmãos, acho que vocês entenderam. Cada mandamento é muito profundo. Não é só não matarás. Ah, nunca matei ninguém, então eu cumpri. Não, você teve raiva de alguém, já se cumpriu. E é muito mais exigente. E cada mandamento compromete você e eu até o último fio de cabelo. Por isso nós não podemos fazer o que Jesus disse no começo que eu li. A gente nunca vai conseguir exceder, quer dizer, ir além da justiça dos escribas e fariseus. E nós não vamos poder nos salvar pelos nossos próprios esforços. O que a gente faz então? Por que Jesus diz tudo isso? Se ele sabe que a gente não vai cumprir. Eu tenho certeza, meus irmãos, que o sentimento daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus dizer tudo isso, talvez o nosso sentimento agora é o seguinte: estamos ralados, estamos perdidos. A gente nunca vai ser perfeito assim. Nós nunca vamos escapar da condenação do inferno. Não tem jeito. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, exatamente esse é o objetivo de Jesus. Fazer eu e vocês chegarmos a esta conclusão, de que nós somos pecadores perdidos, totalmente, sem nenhuma chance de nos salvar sozinhos. E para que Jesus quer que eu e vocês saibamos disso? É para a gente parar de olhar para nós mesmos. Parar de confiar em nós, em nossas obras, no nosso esforço, no que nós já fizemos de bom, no que nós já fizemos na igreja. Não, parar de confiar e olhar para nós e olhar somente para Cristo. A gente acabou de cantar, né? Olhe só para Cristo, com a alma cansada e aflita. Ele, sim, excedeu a justiça dos escribas, dos fariseus, de todo mundo, e cumpriu a lei de Deus completamente. A vontade de Deus ele fez totalmente. Ele foi a nossa justiça diante de Deus. Paulo diz isso no texto de hoje. Ó. Aliás, no texto que leu outro dia. Ele fala: Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus foi feito pecado por nós na cruz para tornar-se a nossa justiça diante de Deus. Então,
Jesus falou tudo isso primeiro, para eu e você pararmos de olhar para nós mesmos, nossos esforços, e olhar só para Cristo. Segundo, para a gente confiar unicamente naquele que, além de cumprir a lei perfeitamente, pagou na cruz para si o que a gente merecia, porque a gente não cumpre. Terceiro, para que eu e vocês, perdoados, regenerados pelo sangue de Jesus, a gente vive agora sim uma vida santa pelo Espírito de Deus. Não é que a gente é santo, mas Deus nos faz santo. Ele nos cobre com o manto de justiça de Cristo, se nós ficarmos unidos a Ele. Claro, ficar olhando Jesus de longe não resolve nada, a gente tem que estar unido a Jesus. Tá? Esse Espírito foi aquele que nos deu a fé, que nos alimenta a fé pela palavra e sacramentos, e é isso que nos santifica. O que mais? Viver vida santificada e lutar contra o pecado. Eu não posso pensar assim, bom, já que eu não consigo cumprir, eu não vou nem tentar. Não, eu quero que você tente, que você lute, que você se esforce, que você busque fazer a vontade de Deus na sua vida do dia a dia. E ainda, para que nós, meus irmãos, assim santificados, ajudemos outras pessoas que estão longe de Deus a também serem reconciliadas com Deus pela obra do Salvador Jesus. Quer dizer, meu amigo, meu irmão, meu parente, eu não valho nada mais do que você. Eu sou tão pecador quanto você. Mas graças a Deus, Jesus me encontrou. E agora eu sou um pecador que tem perdão. Um pecador que pode viver na graça de Deus. Um pecador que pode lutar contra o pecado. Quando pecar, sabe onde buscar ele. Então, é para isso que Jesus conta isso. Né? Mostrar que eu e você somos terríveis pecadores. Mas, para a gente saber aquilo ali, ó, revestidos da justiça de Cristo, nós seremos recebidos nos céus, no reino dos céus. Então, use a lei de Deus para mostrar para você todo dia que você é pecador. Você não esquecer disso. Para mostrar para você que você precisa de alguém que te perdoe, te limpe do pecado. Aí vem o Evangelho. E aí você continua usando a lei de Deus para quê? Para lutar contra o pecado, para ver como é que eu sirvo a Deus. Só um exemplo do não matarás. O que eu devo falar? Não tirar a vida de alguém, não fazer mal ao seu corpo e tal, mas ajudá-lo em todas as suas necessidades corporais. Então, os mandamentos também nos mostram o que Deus quer que a gente faça. Tá? Então, meus irmãos, eu quero que vocês gravem de tudo isso. A lei de Deus é fazer sempre chegar naquela frase ali. Revestido da justiça de Cristo, eu vou ser recebido no reino de Deus. Então, eu convido você a viver unido sempre com Jesus, pela sua palavra e sacramento, aqui na família de Deus. E isso aqui vai acontecer com você.